O Vaticano é um dos lugares mais sagrados do mundo, mas também um dos mais misteriosos. Por trás das paredes milenares, entre arquivos trancados e corredores silenciosos, se escondem enigmas que desafiam até mesmo a fé mais inabalável. Teorias conspiratórias, manuscritos secretos e eventos inexplicáveis cercam essa pequena cidade-estado que dita os rumos espirituais de mais de 1 bilhão de pessoas. No vídeo de hoje, o canal A Top 10 da Verdade revela 10 mistérios não resolvidos do Vaticano que ainda hoje despertam dúvidas, medo e curiosidade. O Arquivo Secreto do Vaticano é um dos acervos mais restritos e enigmáticos do mundo. Com mais de 85 quilômetros de prateleiras e documentos que remontam ao século VIII, ele abriga cartas de figuras históricas como Michelangelo, Galileu e até reis e imperadores. Embora parte do acervo tenha sido parcialmente aberto em 2020, estima-se que menos de 5% do conteúdo esteja acessível ao público. O que o restante esconde? Alguns acreditam que existem provas de contato alienígena, documentos sobre sociedades secretas, evangelhos apócrifos ou até registros da verdadeira aparência de Jesus Cristo. O Vaticano mantém silêncio sobre o assunto, o que só aumenta as suspeitas. A falta de transparência continua alimentando teorias conspiratórias ao redor do mundo. Em 1917, 3 crianças afirmaram ter recebido mensagens da Virgem Maria em Fátima, Portugal. 2 dos segredos foram revelados rapidamente. Um sobre a visão do inferno e outro sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas o terceiro permaneceu trancado no Vaticano até o ano 2000, quando foi finalmente revelado. Supostamente, tratava-se da visão de um bispo vestido de branco sendo assassinado. No entanto, muitos estudiosos e até membros da Igreja acreditam que essa não é a revelação completa. O conteúdo verdadeiro, dizem, falaria sobre o fim do mundo, a corrupção dentro do clero e uma grande catástrofe espiritual. A própria irmã Lúcia, uma das videntes, teria afirmado que o segredo era aterrorizante. Se há uma versão oculta, ela permanece inacessível ao público, talvez guardada no próprio arquivo secreto. Em 1983, Emanuela Orlandi, uma adolescente de 15 anos e cidadã vaticana, desapareceu misteriosamente após uma aula de música em Roma. O caso se tornou um dos maiores escândalos não resolvidos da história do Vaticano. Teorias incluem desde sequestro por redes de tráfico humano até envolvimento da máfia e do próprio Vaticano. Em 2019, após uma denúncia anônima, 2 túmulos foram abertos dentro do Vaticano, ambos vazios. A suspeita de que a Igreja esteja ocultando informações é alimentada pela recusa contínua em liberar documentos cruciais. A família de Emanuela ainda busca respostas. O silêncio oficial do Vaticano gera revolta, e muitos acreditam que o desaparecimento está ligado a algo que a jovem viu ou sabia. O caso segue sem solução. Reza a lenda que o Vaticano possui uma máquina capaz de visualizar o passado chamada cronovisor. O padre e cientista Ernetti teria criado o dispositivo na década de 1950 com a ajuda de físicos como Enrico Fermi. Segundo relatos, o cronovisor permitia observar eventos históricos, como a crucificação de Jesus. O Vaticano nunca confirmou a existência do aparelho, mas curiosamente, em 1988, publicou um decreto advertindo sobre o uso de tecnologias ocultas para manipular o tempo.
Para muitos, isso foi uma confissão velada. Embora pareça ficção científica, o mistério permanece vivo e inspira livros e teorias. Teria o Vaticano acesso ao passado da humanidade de forma literal? Ou seria o cronovisor apenas mais um mito criado para encobrir outras tecnologias reais? Em 1978, o Papa João Paulo I morreu apenas 33 dias após sua eleição. Oficialmente, a causa foi um ataque cardíaco, mas o Vaticano não realizou autópsia, e detalhes sobre a morte foram cheios de contradições. Algumas teorias afirmam que ele pretendia promover reformas radicais e expor corrupção financeira no Banco do Vaticano, envolvendo até a máfia italiana. Há quem diga que ele foi envenenado por membros da Cúria. A rapidez com que tudo foi encerrado levantou suspeitas. Além disso, documentos importantes e até o copo de água em sua mesa desapareceram misteriosamente na manhã de sua morte. Até hoje, muitos católicos acreditam que João Paulo I foi vítima de uma conspiração interna. Anneliese Michel, jovem alemã, morreu em 1976 após 67 sessões de exorcismo autorizadas pela Igreja. O caso inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Embora o Vaticano nunca tenha comentado diretamente, acredita-se que documentos e gravações reais do caso estejam arquivados sob sigilo. A jovem apresentava sintomas de distúrbios mentais, mas os padres afirmaram que ela estava possuída por demônios, incluindo Lúcifer e Judas. O Vaticano jamais se posicionou oficialmente sobre o caso, nem sobre o conteúdo de fitas gravadas durante os rituais. A dúvida persiste: foi um caso de negligência médica ou uma possessão real acobertada para evitar o escândalo global? Em 13 de outubro de 1917, cerca de 70 mil pessoas testemunharam o chamado Milagre do Sol em Fátima, Portugal. O sol teria dançado no céu, emitido luzes de várias cores e descido em zigue-zague. A Igreja Católica reconheceu o milagre, mas nunca deu explicações científicas. O Vaticano manteve documentos do fenômeno trancados por décadas, alimentando suspeitas sobre possíveis conexões com profecias apocalípticas. Astrônomos e céticos tentam explicar o fenômeno como ilusão coletiva ou efeito meteorológico, mas testemunhos contradizem essas versões. Por que o Vaticano ainda evita comentar esse evento com mais profundidade? O mistério do Sol dançante permanece um dos fenômenos religiosos mais impactantes da história. Descobertos entre 1947 e 1956, os manuscritos do Mar Morto revelam textos religiosos com versões antigas da Bíblia e livros que foram excluídos do cânon oficial. Embora boa parte esteja sob controle acadêmico israelense, há boatos de que o Vaticano teria acesso a rolos nunca divulgados com conteúdos que poderiam abalar a doutrina cristã. Alguns estudiosos alegam que textos falando sobre a vida de Jesus e seus irmãos, ou ensinamentos ocultos, foram escondidos. O Vaticano nega, mas o silêncio diante de certas descobertas reforça a teoria. Será que há manuscritos que reescrevem a história da fé cristã? E se sim, por que ocultá-los? A dúvida permanece, alimentada por décadas de especulação e segredos trancados em arquivos impenetráveis. Por mais surpreendente que pareça, o Vaticano tem um dos maiores observatórios astronômicos do mundo, o Observatório do Vaticano, localizado no Arizona, Epojobu. Muitos se perguntam por que a Santa Sé investe tanto em astronomia. Em 2008,
O padre José Gabriel Funes, astrônomo-chefe do Vaticano, declarou que crer em alienígenas não contradiz a fé cristã. Essa declaração reforçou teorias de que o Vaticano poderia ter informações sobre vida extraterrestre. Alguns afirmam que documentos antigos nos arquivos secretos mencionam anjos vindos das estrelas e visitas de seres de outros mundos. Seriam apenas metáforas religiosas ou provas encobertas de contato alienígena? A verdade pode estar entre as estrelas, ou bem guardada sob as cúpulas de Roma. A profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, do século XII, lista 112 lemas proféticos que descreveriam todos os papas até o fim da Igreja. O último seria Pedro, o romano, que presidiria a destruição de Roma e o juízo final. O atual Papa Francisco é o 266º da linha sucessória, e muitos estudiosos dizem que ele se encaixa como o último da lista. O Vaticano nunca reconheceu oficialmente a profecia, mas tampouco a condenou. Coincidência ou previsão verdadeira? Diversos lemas anteriores se encaixam perfeitamente com a história dos papas, aumentando o mistério. Se verdadeira, a profecia indica que estamos nos aproximando do fim dos tempos. E o Vaticano talvez saiba mais do que revela. Os mistérios do Vaticano continuam a instigar curiosos, historiadores e teóricos do mundo todo. Em meio a segredos trancados a 7 chaves, relatos estranhos e documentos nunca revelados, permanece a dúvida. O que a Santa Sé realmente esconde? Seriam apenas lendas criadas com o tempo, ou verdades tão impactantes que poderiam mudar a fé de milhões? Cabe a nós continuar questionando e buscando respostas. E você, qual desses mistérios mais te intriga? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Abra Top 10 da Verdade. Ative o sininho e prepare-se para mais revelações impactantes.